Olá, muito bem. Vamos dar sequência, montar de programas de treinamento de força, variáveis do treinamento. Intervalo entre séries é o assunto de agora, hoje 16 de novembro de 2020. Vamos lá. Sobre intervalo entre séries, classicamente o que se diz a literatura? Livros, textos, diretrizes? Eles vão dizer mais ou menos isso aqui. Se o seu interesse é força máxima, você deve dar um intervalo entre as séries entre 2 e 5 minutos. Força rápida também. Hipertrofia se falava em 1 minuto e hoje já se fala... Eu estou colocando aqui 30 segundos, meio minuto, a 3, mas a discussão é mais ampla do que isso. Tem gente que dá um descanso até menor, 10 segundos, pode dar descanso maior, e tudo tem encontrado bons resultados. Então, para a hipertrofia, exemplo da aula anterior do número de repetições, isso aqui também está um pouco mais elástico. Não precisa ser 1 minuto nem 2 minutos, que era o mais convencional. Pode ser mais ou menos tempo, a depender de outros fatores. Se a pessoa está com um pouco mais de pressa, você pode acelerar. Se você quer que a pessoa também vença uma carga maior, porque seu interesse também é ganhar mais força máxima, por exemplo, pode esperar um tempo maior. E resistência, bom, descendo aqui, resistência muscular, fala-se em torno de 1 minuto, mas a gente não tem ainda uma clareza se tem que ser menos ou mais do que isso. Tá, isso aqui está mais para chute do que exatamente uma literatura que a gente possa afirmar. Eu costumo dizer que para resistência muscular, você volte a fazer a próxima série quando tiver uma percepção de recuperação. É uma estratégia também, em vez de se concentrar na ideia do minuto. Mas também, se você precisa ganhar resistência muscular em condições anabólicas, em que você tem pouco tempo, por alguma razão tem pouco tempo de descanso entre uma ação e outra, você pode dar menos tempo exatamente para enfrentar essa situação. Mas se você tem uma situação que você quer ganhar e vai ter um bom tempo de descanso, você pode dar mais tempo. Os tempos estão associados exatamente à ideia de você permitir que o seu sistema, que a musculatura, as células contráteis, possam se realimentar de substratos. Então o ATP e fosfocreatina que você está usando, obviamente, você precisa de um tempo para isso se restabelecer. Glicogênio também. Embora glicogênio, de modo geral, a gente tem uma concentração um pouco maior do que de ATP, mas ATP a gente tem a concentração é muito baixa, né? Rapidamente acaba. Então você precisa, em poucas repetições, você precisará de um tempo para reposição. O glicogênio vai depender da concentração que você tem, mas leva mais tempo do que isso. Mas seja como for, fazendo algumas repetições, você precisa de um tempo para repor. E se você não fizer a reposição, não permitir uma reposição desses substratos energéticos, você não vai conseguir fazer as próximas ações. Agora, por que para hipertrofia eu posso dar um tempo curtinho? Porque nós temos uma coisa hoje, sabemos principalmente na última década, que um dos mecanismos para hipertrofia é o que a gente chama de estresse metabólico. E quando eu dou um intervalo bem pequenininho, o estresse metabólico é bem grande. Quando eu dou um intervalo grande, eu diminuo o estresse metabólico. Eu vou falar disso mais à frente. Então isso não é exatamente uma regra, mas a lógica é essa. Se você, para força máxima, como eu estou levantando muita carga, é interessante, claro, que você espere mais tempo para ter uma reposição mais próximo do 100%, para você poder enfrentar de novo. Força rápida, você precisa de uma coordenação boa. Então, é bom você não fazer força rápida com uma técnica ruim, e uma técnica ruim, ela costuma ser induzida, é habitual você ter uma técnica ruim quando você está fadigado, metabolicamente fadigado. Então é bom uma recuperação
para que a sua coordenação motora não sofra grandes prejuízos. Para a hipertrofia, não. Para a hipertrofia, eu tenho pelo menos dois mecanismos muito claros para a hipertrofia, que é o estresse metabólico e o estresse de tensão, de carga. Então eu posso brincar em diferentes cenários aqui a depender das circunstâncias. Então, por que esses intervalos? Veja que a restauração do sistema ATP-PC, ele leva um tempo. Para você repor 70%, aproximado, isso aqui é aproximado, tá? Isso você encontra em vários livros de fisiologia. Algo perto disso sempre. Então você precisa de 30 segundos para repor aproximadamente 70%, 60 segundos, né, 1 minuto para aproximadamente 80%, 2 a 3 minutos, 90%, e 5 a 10 minutos para 100%. E ATP e PC não são a mesma coisa, então eles levam um tempo que pode ser diferente. Além disso, é diferente entre tipos de fibras 1 e 2. Tanto a taxa como a magnitude de depressão de uso e de reposição, né, que está chamando aqui de repressão, variam entre os tipos, aqui é tipos, né? Eu corrigi a palavrinha para mim, por favor. Entre os tipos de fibras. Então tem alguma diferença. Não é muito, mas tem. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, basta pegar esse artigo aqui que fala sobre exatamente isso que eu estou dizendo. Eu vou até citar mais algumas coisinhas dele legais aqui, ó. A recuperação da fosfocreatina também varia para os diferentes tipos de fibras. As fibras tipo 2 levam mais tempo da seguinte forma. Ou seja, quanto mais anaeróbica é uma fibra, sabe que a fibra, quem está acompanhando a disciplina sabe que as fibras 2X são as mais anaeróbias das do tipo 2. Então são elas exatamente que levam mais tempo para recuperar a fosfocreatina. Isso já fica claro porque que para potência vale a pena você esperar um pouco mais de tempo. E aí nesse artigo dá algum cenário. Ó. Em 1 minuto, as fibras tipo 1 recuperarão em torno aproximadamente 60%, arredondando aqui, né? Só para dar um número redondo. Já as do tipo 2, ó, levam em 1 minuto, não tem uma recuperação ainda pequena. 5 minutos, tipo 1 recuperou 100%, do tipo 2 não recuperou 100%. Então em 5 minutos, fosfocreatina pode não recuperar 100%. Em 15 minutos manteve o 100%, curiosamente houve um aumento, passou daquilo que era basal. Então, ou seja, há um sistema bioquímico, metabólico, que está te preparando para o próximo estresse, né? Mais ou menos assim, está te dando uma reserva um pouco maior, já prevendo que você vai estar sobre um tipo de enfrentamento. Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção de que não é exatamente a mesma coisa nem para tipo 1, entre os tipos de fibras. Aqui é para fosfocreatina, mas se você ver lá no artigo, eles falam também sobre ATP, então não tem a mesma taxa. Interessante que o tempo de recuperação da força muscular máxima, isso aqui é bem interessante também, olha. O tempo de recuperação da força muscular máxima pode ser menor que o tempo de recuperação dos substratos. Então você pode recuperar a sua força completamente ainda antes da recuperação completa de fosfocreatina e ATP. Por que isso? Muito provavelmente porque nós sabemos que força não depende só de um cenário dos substratos. Obviamente que os substratos são fundamentais, sem eles não tem jeito, mas não é a única coisa. O sistema nervoso, por exemplo, é bastante importante. Então pode haver uma adaptação dessa recuperação por uma capacidade neural. É isso que ele está dizendo aqui. Isso sugere que outros componentes contribuam para a recuperação da força. Eu que estou dizendo que possivelmente é o sistema neural, porque é o componente junto com substratos mais importante, mas pode ter alguma coisa que a gente não conheça bem. Mas é algo interessante. O que eu quero dizer com isso é o fato de uma pessoa fazer na segunda série o mesmo número de repetições de antes ou a mesma carga
não necessariamente significa que ele recuperou completamente os substratos. O glicogênio, por sua vez, recupera-se 2 vezes mais rápido nas fibras tipo 2 comparadas às fibras tipo 1. E aqui, no caso do glicogênio, isso vale tanto para baixa carga, 35% de URM, como para carga moderada alta, 70%, quando o volume é igual. Então o glicogênio se recupera mais rápido nas fibras do tipo 2. Enfim, são variações que existem, só para vocês terem uma noção de que aqueles números que a gente encontra às vezes em livros de fisiologia são aproximações. Essa variável, que a gente chama de intervalo entre séries, ela costuma ser negligenciada, né? As pessoas não costumam, de modo geral, pelo menos nas últimas décadas, não ligava muito para isso. Dava sempre lá 1 minuto ou 2 minutos, mas com esse entendimento que nós temos hoje de estresse tensional e estresse metabólico, um termo, a primeira vez que eu vi esse termo foi nesse artigo de 2010, mas possivelmente já se falava disso antes. Mas esse artigo que fala sobre os mecanismos da hipertrofia, ele fala do estresse tensional e do estresse metabólico, que é do Brad Schoenfeld, bem conhecido. E o que ele quer dizer aqui? Que para a hipertrofia, você não precisa só de grande carga. O que é o estresse tensional? Estresse tensional tem a ver com tensão, obviamente, mais carga, mais peso, mais resistência, ou às vezes mais volume de uma carga que você está enfrentando. Então isso vai gerar mais tensão. Mas o principal fator é mais carga, mais tensão. Isso gera estresse tensional. O estresse metabólico tem mais a ver com o uso dos substratos e se não um impedimento completo, mas uma dificuldade, criar uma situação em que você dificulte a reposição desses substratos, igual ATP, fosfocreatina. Então, se eu dou, por exemplo, se eu faço 10 repetições máximas e dou apenas 10, 15 segundos de descanso, eu não tenho a reposição completa de ATP e fosfocreatina. Isso significa que eu vou entrar no metabolismo anaeróbio lático, que é um metabolismo que a gente sabe que está associado à alta produção de H+. O lactato é formado exatamente por isso. Piruvato se liga a 2 moléculas de H+, e forma lactato. Então, se há lactato, a gente sabe, se aumentou o lactato, a gente sabe que é porque aumentou íons H+. Mas não é só isso que acontece. Acontecem outras alterações, de minerais, por exemplo, cálcio, potássio, e há outras alterações relacionadas ao estresse metabólico. O estresse metabólico, por exemplo, é mais provável de causar inchaço na célula, e esse inchaço, por sua vez, causa estresse. Tem um conjunto de coisas, eu vou falar mais disso adiante, não vou ficar antecipando, porque mais adiante fica mais fácil de entender. Então, se você quer dar um estresse metabólico maior, você dá um intervalo de descanso menor. Quanto menor o intervalo, maior vai ser o estresse metabólico. Você vai causar alterações metabólicas numa magnitude acima daquela que, comparada a uma situação de dar um intervalo grande. Agora, o estresse tensional será menor, porque se você dá um intervalo curto, você já não vai fazer o mesmo número de repetições, por exemplo. Você já não vai ter o mesmo enfrentamento relacionado à tensão. Quanto maior o intervalo, menor é o estresse metabólico, porque você dá mais tempo da célula se recuperar metabolicamente. Mas você tem um estresse de tensão maior por causa de um volume maior. Agora, o estresse mais associado, ou melhor, o fator mais associado ao estresse de tensão é a carga. Cargas altas mais tensão, mais estresse de tensão. Nós temos mecanotransdutores nas células, ou seja, as células elas têm mecanotransdutores, elas são sensíveis
a alterações mecânicas, tanto de carga como de estiramento. Quando você estira uma célula, como numa situação de alongamento, você está gerando um estresse de tensão também. Também podemos interpretar assim, que quanto maior o número de repetições até a falha, exemplo, 30 repetições máximas, maior é o estresse metabólico e menor é o estresse tensional. O estresse tensional é baixo porque a carga é baixa. Para você fazer o número de repetições alto, a carga é baixa. E o estresse metabólico é alto porque você vai dando muitas repetições, uma atrás da outra, por um tempo grande. E, obviamente, você não está dando tempo da célula se recuperar. E ela vai cada vez mais precisando do sistema anaeróbio e portanto, esse estresse metabólico será maior. Por outro lado, quanto menor o número de repetições até a falha, vamos dar um exemplo aqui. Um RM, ou duas repetições máximas. Você, para fazer 2 repetições máximas, a carga é alta, portanto o estresse de tensão é alto, mas o seu estresse metabólico é baixo. Tanto é que você vai fazer 2 repetições, quando você terminar essa segunda repetição, você sequer percebe grande alteração na sua respiração. Quando você faz ações anaeróbias, um comportamento muito comum é o aumento da frequência respiratória por causa dessas alterações metabólicas na periferia. O que nós sabemos agora, nos últimos anos, que esses 2 estresses são muito importantes para a hipertrofia. Não sabemos ainda qual deles é melhor. Tem gente que se arrisca a dizer que é um ou outro, mas a gente ainda precisa ter algum cuidado. Esse artigo, por exemplo, ele mostra um pouco dessa história. Ele diz aqui, alta intensidade. O que eu tenho na alta? Treinamento de força de alta intensidade. Ele coloca grande aqui. Alta tensão mecânica, e coloca pequenininho. Baixo estresse metabólico. Do outro lado, treinamento de força de baixa intensidade. Aqui ele está incluindo também o que está chamando de BFR, treinamento com oclusão. Mas se a gente tirar aqui, a lógica continua sendo a mesma. Uma carga baixa, uma intensidade baixa, a tensão também é baixa. A tensão mecânica, o estresse mecânico é baixo. Mas o estresse metabólico é grande, como ele está sinalizando pelo tamanho do texto aqui. E essas coisas geram cascatas de eventos hipertróficos que às vezes próximo, às vezes se aproximam, às vezes um pouco diferente. Então ele vai dizer aqui que alta tensão mecânica elevada aumenta o recrutamento de fibra, causa o que eu estou chamando aqui de ele está chamando, e eu já antecipei, mecanotransdução, aumenta o lesão muscular. Onde tem interrogação é porque ainda tem alguma dúvida na literatura. Olha aqui uma coisa interessante, isso que está chamando aqui de swelling. Swelling significa inchaço. O estresse metabólico que está do lado de cá causa mais inchaço do que o estresse de tensional. Se você fizer 2 repetições máximas, você não vai ver isso aqui. Agora, se você fizer 30 repetições, isso aqui deve acontecer. E esse inchaço está associado também a cascatas hipertróficas. Alterações em radicais livres, enzimas que fazem a produção de óxido nítrico e proteína que a gente chama de heat shock protein, que é a proteína de estresse térmico. Bom, tem muita coisa, eu não vou entrar nesses detalhes todos. Isso aqui é só para dizer para vocês, onde tem interrogação, há dúvida ainda, que não necessariamente é a mesma coisa. Veja que a mecanotransdução é baixa do lado de cá, porque a carga é baixa, causa menos dano muscular. Bom, enfim, depois vocês dão uma olhadinha, o artigo está aqui também. É só para fortalecer a ideia de que nós temos 2 tipos de estresse bem claros. E há outras coisas, veja que no final nós caminhamos para a hipertrofia. Então, o que nós sabemos? Estímulos que induzem hipertrofia, bem conhecidos hoje. O estresse mecânico, tensão de contração e também de estiramento. Há vários trabalhos mostrando que o estiramento, alongamento, ele causa hipertrofia.
principalmente modelo animal, tem vários estudos em que o alongamento gera bastante hipertrofia, principalmente uma hipertrofia que é mais na periferia do músculo, ou seja, mais na extremidade do músculo. Uma hipertrofia que é chamada de insérie. Então isso acontece com o alongamento. Então, porque também é um tipo de estresse mecânico, tanto a tensão quanto o estiramento. O estresse metabólico. Então, olha, coisas associadas ao estresse metabólico. Redução do pH, que quer dizer aumento de H+. A isquemia ou a hipóxia, que é algo que acontece lá no treinamento com oclusão, principalmente lá, mas não só lá. A isquemia lá, né? A hipóxia pode acontecer também com 30. Hipóxia é uma redução da entrega de oxigênio. Isquemia seria cessar essa entrega de oxigênio. Então, na oclusão vascular, isso aqui pode acontecer. E a isquemia, ela gera muito estresse metabólico. Muito estresse metabólico. Só para vocês, certamente vocês vão lembrar de um dos sinais de infarto, que é a angina, que é aquela dor sinalizada por quem já infartou, ela é exatamente fruto da isquemia. Na falta de oxigênio, o que acontece metabolicamente na célula são alterações muito grandes. Muito grandes. Como é muita coisa, eu não consigo agora nessa aula falar em detalhes, mas é um estresse bastante provocativo em relação à célula. Vai causar aumento do lactato. Se aumenta H+, aumenta lactato. Alterações iônicas, cálcio, por exemplo, potássio, inchaço celular e possivelmente outras alterações que eu não estou descrevendo. E tudo isso poderia contribuir para a hipertrofia. A gente não sabe exatamente quais contribuem mais ou menos. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: durante muito tempo se falava que a hipertrofia acontecia por causa de microlesões. Então, por que fazia um treinamento com carga elevada? Fazia para causar microlesões e por isso se ganhava hipertrofia. Curiosamente, esse mecanismo hoje tem gente que já não acredita nele. Então, há vários trabalhos mostrando que você ganha hipertrofia sem ter microlesões. Então, quando você avalia células, elas não têm um componente, uma característica de lesão, seja avaliando a célula algum marcador de lesão celular, troponina ou creatina quinase. Mesmo sem microlesões, as pessoas, ou quando estuda com modelo animal, ganham hipertrofia. Então, microlesão não parece ser um componente obrigatório para hipertrofia. O que se acredita mais hoje é que microlesões estejam mais associadas a isso aqui, ó, a recrutamento de células satélites. E células satélites são um componente importante para permitir o crescimento da célula, ou seja, para permitir o ganho de massa muscular. Então poderia participar, mas não exatamente por aquilo que se falava antigamente, que era por causa de microlesões. Não precisa necessariamente causar microlesões para você ter hipertrofia. O que derrubou nos últimos anos, aliás, isso já tem até bastante tempo, deve ter mais de 20 anos que isso já foi derrubado, mas até hoje há gente ainda que acredita nisso, a história do no pain, no gain, né? Que precisa ter dor para você ter ganho. Não é verdade. Não é verdade. Você precisa treinar certo, só isso. Bom, então está nesse artigo, não é o único artigo que fala sobre isso, mas eu gosto de citá-lo porque foi um dos primeiros para dar uma noção de tempo, né? Nós estamos em 2020, já tem 10 anos que eu li esse artigo. Esse artigo também mostra um cenário interessante, ele dá é mais da mesma coisa, mas apresentando uma figura diferente. Ele mostra por tom de cor, pela tonalidade dessa cor alaranjada, o que está acontecendo. Vamos lá, do lado de cá. Ele chama aqui de efeito hipertrófico e aqui a carga. Aqui embaixo, tensão mecânica. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou explicar para vocês. Quando a carga é baixa, mais próximo de zero, por exemplo, aqui 10% de um RM,
ele diz, aqui está clarinho, né? Tá se aproximando do branco. Então ele está dizendo que a tensão mecânica é pequena. E essa coloração mais branca, que ele está mostrando aqui, com menos tom de laranja, ele está dizendo que o potencial metabólico relacionado à fadiga também é baixo. Então, se você tem carga baixa, e claro que ele está falando aqui ele está dando uma situação aqui que o exemplo que ele deu aqui começando, ó, foi numa caminhada leve. Então, uma caminhada leve você teria um cenário mais ou menos assim, né? Um potencial hipertrófico menos alaranjado. Aí ele foi lá para cima, para um treinamento com carga possivelmente baixa, que deve ser low load, imagino, mas até a fadiga. Então ele vai dizendo que se você vai até a fadiga, aí o cenário já muda. É isso mesmo, a carga baixa porque é 30%, né? Então a carga baixa indo até a fadiga. O potencial agora fica mais alaranjado exatamente porque o estresse metabólico aumenta. Então você sobe, você tem um estresse metabólico maior, apesar de uma tensão baixa. Ó. Veja que aqui está clarinho na tensão baixa, na tensão mecânica. Então você não tem um grande estresse mecânico, mas você tem um grande estresse metabólico. Quando você caminha para o outro extremo, eu já vou direto aqui para o outro extremo. Ele diz, você tem obviamente, 100%, você tem um estresse mecânico muito alto. Mas olha que está ficando clarinho de novo. Está ficando clarinho de novo porque o estresse metabólico já não é tão alto, porque 100% significa que você vai fazer uma repetição só. Então o potencial hipertrófico estaria em cenários como esse aqui, de uma baixa carga até repetições máximas, ou de uma carga mais elevada, mas não lá no extremo, porque lá no extremo você faz poucas repetições. Se você fizer poucas repetições, o seu estresse metabólico é baixo. Então, um cenário por aqui, ó, mais próximo de 80%, você tem um bom estresse mecânico, não é o máximo, mas é bom, e você tem um bom estresse metabólico, que não é máximo, mas também é bom. O máximo que ele está sugerindo é por aqui. Então, é uma figura que diz a mesma coisa, só é um jeito diferente de interpretar, e aí eu estou colocando mais para quem é mais visual, entender, enxergar essas coisas. Então é isso, o intervalo de repetições para força máxima, resistência de força e potência, principalmente força máxima e potência, um intervalo maior, é mais importante você entender a lógica. Então, quando é que você vai dar um intervalo maior? Se você quer uma repressão alta dos substratos energéticos, ATP, fosfocreatina, glicogênio, você dá um intervalo maior. Normalmente, quando a gente quer ganho de força máxima, a gente quer exatamente isso, que a pessoa faça aquelas repetições o mais recuperado possível. Mas para hipertrofia, aí o cenário já é diferente. Eu posso dar um intervalo mais curto e com isso o estresse metabólico, voltando aqui, ó, é alto, vai ser alto. E posso, embora a figura é outra, é só para mostrar a cor. E posso dar um intervalo maior trabalhando com mais carga, que aí eu tenho um estresse de tensão maior. E na aula passada eu terminei a aula dizendo algo mais ou menos por que com carga baixa e carga alta eu consigo boa hipertrofia. Então uma das explicações é exatamente essa, de que talvez a principal explicação é que nós temos estresse metabólico e estresse tensional. E que o estresse metabólico está mais relacionado a mais repetições do que com carga. E o estresse de tensão está mais associado à carga do que com repetições. E por que nesse meio, por exemplo, 6 a 12 repetições funciona bem? Então, classicamente, há muitos anos se fala que 6 a 12 repetições para hipertrofia. 6 a 12 repetições para hipertrofia vai funcionar, continua funcionando, não é mentira. Só não é só isso, ou seja, eu posso treinar de 3 a 30, ou 30 e pouco e vou ter ganho também. Mas 6 a 12 funciona bem exatamente porque você tem um bom estresse de tensão, afinal 6 a 12 repetições não é lá uma carga levinha,
E você também tem, fazendo 6 a 12 repetições, um bom estresse metabólico. Fazer várias repetições aumenta o estresse metabólico. Então, essa é a explicação que nós temos para o momento. Estamos em 2020. Próxima aula, vídeo 32, eu falarei das variáveis número de exercícios, quantos exercícios devo incluir e tipo de equipamento, quais equipamentos, por exemplo, peso livre, elástico, máquina de força, são coisas que a gente vai discutir na próxima aula. Termino aqui sempre com a propaganda do nosso livro, que está gratuito, é só entrar lá no site, vai estar de cara, ou por aqui, QR Code. O nosso blog em atividades, as últimas 2 postagens são essas feitas pelo Léo Caldas, doutorando, falando de periodização. Se vocês não têm, quem não tiver uma boa formação em periodização, tem outras postagens lá, mas dá uma lidinha, você não vai gastar nem 5 minutos para ler isso, são textos curtos e bem informativos. Ajuda a beça. Então, até a próxima aula, que possivelmente não será hoje, que já está bem tarde da noite. Até lá.